Ramiro, tem aqui uma oportunidade que também vou dar à Cristina. Quer fazer alguma pergunta ao Sr. Ministro das Finanças? Eu tenho aqui uma pergunta que gostava de fazer e que me diz respeito assim muito pessoalmente, né? Que é quando é que o Sr. Ministro pensa que eu poderei deduzir ao meu IRS as despesas que tenho efetivamente com a educação de cada um dos meus filhos, tal como já fazem há muitos anos as pessoas que divorciam. Portanto, que descontam por cada um dos filhos 6.500 euros. E eu não posso descontar isso. Tenho uma simples dedução à coleta por cada um dos meus dependentes, enquanto as outras pessoas, enfim, há alguém que tenha assim mais planeamento fiscal, entre aspas, e que mascara assim a sua vida conjugal, pode deduzir 6.500 euros por cada um dos filhos. No meu caso pessoal, se eu me divorciasse, eu e a minha mulher deixávamos de pagar IRS. Isto é ridículo, não é? Acho que é um convite à instabilidade matrimonial e à instabilidade familiar. E não sei se haverá algum interesse do Estado em que as pessoas se separem, se divorciem, andem aqui conjugadas, não é? Quer dizer, enfim, não sei, não percebo. Sr. Ministro, quer responder? Responder à questão fiscal lançada há pouco pelo Ramiro. Agora, a questão que levantou, há aí situações que refere de planeamento fiscal, que eu tenho dúvidas que algumas situações que tenho referido sejam legais, e portanto essas são matérias relativamente às quais a administração tem estado atenta e tem combatido a fraude e a evasão fiscal, que através de muitos subterfúgios, entre os quais alguns do que refere, têm que ser detectados e punidos. Eu entendo que, no que se refere às famílias numerosas, nós temos, de facto, que ter fiscalmente e designadamente no que se refere à questão das despesas com a educação, temos que diferenciar, obviamente, das famílias numerosas das famílias não numerosas. Eu creio que nós temos. Eu não quero nenhum tratamento, digamos, melhor do que as outras famílias. Quer dizer, não vai dizer que ter 5 filhos ou mesmo ter 1 ou 2. Não, mas quer ter um tratamento igual. Eu quero simplesmente que possa deduzir por cada um dos meus filhos. Quem tiver 1 deduz por 1, quem tiver 5 deduz por 5. Quer dizer, eu quero só deduzir aquilo que custa criar cada um deles. E que cada família possa fazer isso. Repare, seja um ou tenha mais. Cada um escolhe. É onde eu quero. O que eu lhe gostaria de dizer é que eu acho que nós precisamos de políticas que fomentem a natalidade e que aumentem, de facto, a nossa população jovem. E os índices de natalidade, tendo melhorado durante muitos anos, neste momento, face ao envelhecimento, são de facto insuficientes para nós. Porquê que não está já plasmado na nova Lei de Segurança Social essas políticas? O problema é que quem diz nesta matéria, como diz a questão da redução de impostos às empresas, etc., para apoiar o desenvolvimento da atividade económica, tem que ser políticas realistas. Nós temos aqui, de facto, um constrangimento, que é um déficit que temos que baixar de 6% para 4,6%. E agora vamos ter que baixar para 3,7%, que não nos dá margem de manobra. Enquanto esta questão, e era isso que eu há bocado referia, enquanto nós não resolvemos esta questão das finanças públicas e pormos a casa em ordem, nós não podemos ter políticas que de facto deem resposta às exigências das famílias, às exigências das empresas, às exigências dos cidadãos em geral. Não é possível. E realisticamente, nós não temos margem de manobra que nos permita, de facto, atender a todas essas solicitações. Reconhece, então, que é uma situação muito injusta, uma situação fiscal injusta, uma família com 5 filhos? Com certeza, e que eu acho que tem que ser corrigida. Agora, a questão é que nós, de facto, não podemos corrigir todas as injustiças de uma vez. Há que o reconhecer. Mas, sem dúvida, algumas têm vindo a ser corrigidas. Agora, nós não podemos corrigi-las todas de uma vez, porque, de facto, o encargo que isso representa para o erário público é, de facto, insuportável nas atuais circunstâncias. Ramiro. Agora, que neste domínio, com certeza, terá que mudar, vai ter que mudar. Aliás, na questão de solteiros e casados, há uma medida que penso que foi tomada e que já repõe aqui maior equidade na diferenciação entre casados e não casados. Exatamente, quer dizer, o Estado Civil... O fisco está preocupado com o estado civil das pessoas, acho isso uma coisa assim um bocado sui generis, e dou-lhes meus parabéns. Mas deixou de estar preocupado agora, não é? Exatamente, quer dizer, tem que tratar as pessoas de acordo com o seu rendimento, que é o que o Ministério das Finanças deve fazer. Pessoas que tenham problemas sociais devem ser encaminhadas para o Ministério da Segurança Social. Agora,
o Ministério das Finanças está preocupado com o Estado Civil, é assim uma coisa caricata e que muito bem o seu Ministro, o seu Governo corrigiu. Agora, aqui, a minha pergunta era que já há miúdos a quem o Estado reconhece que custam 6.500 euros a criar, e há outros miúdos e há outras crianças, que são as crianças das pessoas que estão casadas, em que o Estado não reconhece que custam 6.500 euros a criar. Essa é que é a minha pergunta. Porquê é que os meus filhos não custam 6.500 euros a criar e os filhos das outras pessoas que, por circunstâncias várias, umas vezes por planeamento fiscal, outras vezes porque realmente as coisas foram decididas assim, portanto, a essas pessoas permite e reconhece que realmente existe esse custo. Portanto, eu acho que também teria o mesmo direito, não é? Eu acho que o Sr. Ministro está a admitir que ele tem razão. Não, repare, eu gostaria de tornar claro que se há coisa a que este Governo tem vindo a ser sensível, de facto, a situações como Claro. esta. Quer dizer, que de facto são de difícil justificação e que com certeza têm que ser corrigidas. E como eu referia, há várias áreas onde essas correções estão a ser feitas, e estão a ser feitas à medida que nós também vamos melhorando a situação orçamental, e eu espero que não tenha que esperar muito tempo para que esta mesma situação Quanto possa tempo, ser Sr. Ministro? Quanto resolvida. tempo? Um orçamento de Estado Quando mais? tivermos um déficit bem abaixo dos 3%, com Muito bem. certeza. Então é para lá de Portanto, não 2008. Não, Muito para lá de é uma 2008. questão mais de Olha, 2, então 3 quando já que anos. os seus filhos vão crescer, quando vão ser for avô? Olha, Tia Neto. Dentro de 2, 3 anos teremos um déficit que nos permitirá Vamos agora- com mais otimismo. Vamos agora falar de comércio.